Charles Oliveira é o melhor peso leve da história do Brasil, mas você sabe o porquê ele é tão bom? Fique nesse vídeo que eu irei pontuar 3 pontos que fazem o Charles ser diferente de outros lutadores. E no final eu soltarei um ponto bônus. Então assista o vídeo inteiro e já deixa o like. O primeiro ponto é a pressão. Charles é um lutador extremamente agressivo que a partir do primeiro segundo de round já tenta dominar o centro do octagon. Isso é algo muito positivo para o lutador que está pressionando, porque impede que seu adversário ganhe espaço e imponha o próprio jogo. E essa pressão não apenas faz com que o adversário ande para trás. Muitas das vezes o que acontece é que a luta acaba virando uma guerra. E nessa de virar uma guerra, sempre vai favorecer o brasileiro, porque ele já está acostumado a lutar nesse ritmo, ele já está acostumado a lutar no caos. Mas o oponente nem sempre. É por isso que às vezes um lutador que teoricamente é superior a ele no striking acaba tomando uma mão e caindo. Ou às vezes não uma mão, mas um clinch que leva o Charles a dar uma boa joelhada no adversário. Ou às vezes um body lock que ele transforma numa queda. E quando cai no chão acaba se embolando e ele leva vantagem ficando por cima. Ou seja, essa pressão não faz apenas o adversário recuar, faz com que a luta se torne um caos, que é onde que o Charles brilha. Segundo ponto, versatilidade. Galera, o que eu vou falar agora não é exagero. O Charles provavelmente é o lutador mais versátil da história do MMA. Eu quero que vocês me citem alguém que tenha um bom chute, e o chute não seja apenas um high kick ou um low kick, seja um chute que vai tanto na panturrilha quanto na barriga com frontal, vai na cabeça, joelhada, sendo no clinch ou não, cotovelada, queda, finalização, seja mata-leão, armlock, triângulo, tudo o Charles já fez dentro do octógono. Isso que torna ele muito diferente dos outros lutadores. São muitas armas que o oponente tem que lidar a todo momento com essa pressão absurda que ele impõe na luta. É isso que torna ele esse lutador tão temido, tão letal. Ele não tem muitas falhas no jogo dele. E ele é um cara que é muito completo. Ou seja, se ele lutar com um adversário que seja só muito bom na trocação, ele vai conseguir trocar com o cara, mesmo que o cara seja muito bom. Mas quando for pro chão, ele vai ter uma vantagem absurda. E do outro lado acontece a mesma coisa. Se o cara for muito bom no chão, mas não tiver uma boa trocação, muito provavelmente o Charles vai machucar ele em pé e vai acabar finalizando ele no chão. É por isso que o foco dos lutadores de MMA é sempre tentar equilibrar o jogo. Nunca ser um cara só de uma dimensão, que seja muito bom em fazer uma única coisa. É sempre bom você mesclar seu jogo. Isso dificulta muito na hora de você ser lido como oponente, porque imagina você sendo um coach e tendo que treinar um atleta para lutar contra um cara como o Charles. São tantas armas que você fica até confuso do que falar com seu atleta, o que ele deve fazer e o que ele deve evitar. Agora imagina que seja contra um cara como o Jailton Almeida, o peso pesado brasileiro. É muito óbvio que o jogo ali seria parar as quedas, sobreviver às quedas e manter a luta em pé o máximo possível. Se você fizer isso contra o Jailton Almeida, muito provavelmente você vai ter a vitória. Mas agora contra um lutador como o Charles Oliveira, isso não vai te salvar de nada, porque o Charles ainda assim, não sendo a área dele mais forte, ainda continua sendo uma área muito competente. O Charles hoje tem nível para trocar porrada com qualquer lutador do peso leve e para trocar chão com qualquer lutador do peso leve. É por isso que ser um lutador versátil te torna tão perigoso. Terceiro ponto, guarda. Sim, galera, o Charles tem um jiu-jitsu excepcional, é o maior finalizador da história do UFC, porém eu não acho que é a finalização em si que torna ele diferente dos outros lutadores de jiu-jitsu. O que eu acho realmente que é diferencial nele é a guarda, que a maioria dos lutadores hoje no UFC, quando puxam guarda, são totalmente esmagados. O Charles é um dos poucos que consegue puxar a guarda e sobreviver. Lembrando que eu não estou dizendo que o Charles puxa a guarda de maneira ofensiva, de chamar o adversário para o chão. Não é isso. O que eu estou elogiando da guarda do Charles é a maneira defensiva que ele consegue usar. Na primeira luta contra o Chandler, ele tomou um knockdown no primeiro round e ainda tinha 1 minuto e meio no relógio para o Chandler trabalhar o ground and pound. Porém, mesmo depois de ter tomado o knockdown, o Charles conseguiu segurar o ground and pound do Chandler por 1 minuto e meio e no final, se você reparar bem,
o Chandler saiu pior do que o Charles. O Charles consegue fazer com que o adversário bata e canse, ao mesmo tempo que ele não acumula tanto dano assim. Esse é o nível do Charles Oliveira quando estamos falando da guarda dele. E essa arma é muito poderosa no UFC. Pense na luta contra o Poirier, contra o Gate, na luta contra o Poirier. Ele também tomou knockdown no primeiro round, na metade do round. Mas o Poirier sabia que se ele entrasse ali na guarda do Charles, ele não ia arranjar nada. Então ele não tinha outra opção a não ser deixar o Charles levantar. Na luta contra o Gate, foi exatamente a mesma coisa. Ele foi derrubado sim pelo Gate, mas não precisou se preocupar com o ground and pound, porque ele sabia que o Gate não iria engajar para cima dele. Então ele tem esse tempo para se recuperar, mesmo depois de ser atingido por um golpe forte. Essa vantagem é algo praticamente único dentro do UFC. E para vocês terem ideia do quão isso é apelão, imagine que o Charles lute contra o Dan Hooker ou contra o Max Holloway. Caso esse duelo aconteça e o Charles por um acaso tome um knockdown durante a luta, vocês conseguem imaginar um desses dois lutadores progredindo no ground and pound e nocauteando o Charles? Eu particularmente acho isso quase impossível, a não ser que o Charles já caia morto no chão do knockdown. Caso contrário, ele vai conseguir sim travar esses dois de progredir o ground and pound e muito provavelmente vai voltar a luta em pé. Ou nem mesmo ele precisa impedir. Só o fato dele ficar em posição de guarda, os caras não vão querer engajar e vão dar tempo dele se recuperar até ele subir novamente. É por isso que a guarda do Charles é o diferencial dele quando falamos do jiu-jitsu e não as finalizações. Ponto bônus. Galera, luta nem sempre tem a ver apenas com técnica. O teu porte físico importa muito na hora da luta. E muita gente esquece de citar isso quando fala sobre o Charles. O Charles é sim um cara beneficiado fisicamente na divisão dos leves. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e quero saber quem vai saber responder aí nos comentários. Qual foi a última luta que o Charles entrou com desvantagem de alcance? A maioria de vocês não devem saber a resposta, porque realmente o Charles quase sempre é o cara mais alto, mais longo e até mesmo mais pesado, porque hoje em dia ele já não é mais aquele Charles magricelo, ele é um cara sim musculoso. E nós conseguimos ver esse resultado nas próprias lutas. Hoje em dia ele consegue dar knockdown nos adversários, coisa que há anos atrás ele não conseguia de jeito nenhum, porque faltava punch. Posso citar exemplos de lutadores de outra divisão que não estão adequados com a categoria que lutam. O Kevin Gastelum era um lutador que lutava na categoria do Adesanya. Tu sabe quanta diferença física esses dois caras têm? O Whittaker luta na mesma categoria que o Dricus du Plessis. Peguem uma foto deles dois lado a lado e olhem a luta dos dois. Vê se não foi a diferença física e não exatamente a técnica. Sempre quando comentamos sobre lutas, temos que estar atentos ao porte físico dos lutadores. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É o meu primeiro vídeo pro YouTube, então provavelmente vai estar com muito erro de edição, de áudio, até erro de português. Mas eu queria te agradecer por ter assistido o vídeo até aqui e pedir mais um favor, que é deixar o like. O meu intuito com o canal aqui é trocar conhecimento. Então deixa também um comentário se você concordou, se você discordou, se você tem algo a acrescentar, pode comentar aí embaixo que eu vou estar de olho, vou estar anotando, vou estar respondendo. E é isso, galera. Pretendo fazer mais vídeos nessa pegada de análise de lutas ou de lutadores, principalmente lutadores aqui do Brasil, né, galera? Que o canal é voltado pro Brasil. Então é isso e até a próxima. Valeu!